Salve, salve, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Tudo tranquilão? Só na manha do jabuti? Claro que sim, né, galera? Matéria suave, geografia, a gente entendendo as questões geográficas, econômicas, regionais do nosso querido Brasil. Obviamente que não é à toa que passamos essas informações para vocês. Elas provavelmente podem aparecer no vestibular, no Enem, e é muito importante vocês estarem a par desses conhecimentos. Claro que em uma aula não se esgota todos os conhecimentos necessários. No entanto, são nessas aulas que a gente passa assim faz um filtro das coisas que são importantes, beleza? Obviamente que tem outras formas nesse mundo tecnológico que a gente vive de você aprimorar esse conhecimento, como por exemplo o seu smartphone, a internet, um computador, no seu computador, em casa, enfim. Assistindo telejornais também. Assistir telejornal, ele é muito importante que manter você atualizado. Assistir um telejornal pode o aluno pensar assim, é coisa de gente velha. Não, por favor, não pense isso. Não pense dessa forma, porque é o contrário, são pessoas inteligentes que se mantêm informadas. São as pessoas que estão antenadas no que está ligado no mundo, que se mantêm atualizadas. Quando você tem uma informação a mais, provavelmente você está um passo na frente de alguém. Quem quer que seja, que vê jornal, telejornal como sendo algo, coisa banal. Não. A gente tem que se manter informado, hein? Pense nisso. Fica a dica aí, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor, que já começou, foi a aula com a dica do professor Jorge aí, de se manter antenado nos jornais, beleza? Aula 25.1. Vamos falar sobre o Centro-Sul, os complexos regionais brasileiros. Lembrando, né, que essa denominação é de Pedro Pinchas, não é a regionalização como feita de uma forma oficial no Brasil. No entanto, ela não deixa de ser uma regionalização considerada, ok? Bem, a gente vai ver sobre o Centro Econômico Financeiro e Serviços, veremos também a questão da agropecuária, Cerrado, que é ali principalmente na questão ali do Centro-Oeste brasileiro. Vamos falar do desmatamento e a questão da conservação. Centro-Sul, no sistema capitalista do Brasil, o Centro-Sul ocupa a posição central, de centro, como o próprio nome dele diz, ele é o centro, ok? Sendo a região mais dinâmica em termos econômicos, culturais, educacionais, ok? Olha só, em termos econômicos, culturais, educacionais. Professor, dá um exemplo aí em relação a ele ser um centro econômico. Bolsa de Valores, a Bovespa, que é uma bolsa, a Bolsa de Valores de São Paulo, ela está conectada às bolsas do mundo inteiro. Já falamos para você que a São Paulo é uma cidade global. Sendo uma cidade global, ela é aquela cidade do Brasil que, em questão financeira e econômica, ela é um grande polo, ok? É o grande polo. Por que é o grande polo? Porque nela está concentrada esse imenso fluxo de capitais, esse imenso fluxo de pessoas do mundo inteiro, que vêm a negócios, que vêm de outros países para trabalhar, que vêm para visitar suas multinacionais aqui, grandes executivos das multinacionais do mundo inteiro. Muitas delas estão aqui no Brasil,
neste Centro-Sul, especificamente em São Paulo, ok? O eixo Rio-São Paulo, no Brasil, é essa grande região metropolitana que o mundo olha, quando olha para o Brasil, é o eixo Rio-São Paulo, beleza? Então, quando se fala de questão cultural, professor, é um exemplo bom, cultural. Quando vem uma banda de fora, um cantor internacional, geralmente vai para aquelas bandas de lá. Chega primeiro em Rio, São Paulo, depois vai para outras metrópoles nacionais. Então, é por ali que começa. O fluxo financeiro, esse polo de atração, faz com que essa cidade também seja esse polo cultural, de uma cultura que a gente já pode dizer globalizada, de pessoas que vêm para cá de outras nacionalidades que ao longo do tempo migraram para aquela região ali do Sudeste, o eixo Rio-São Paulo ali, e trouxeram sua cultura, seu modo de viver, seu modo de vida, e que acaba se aculturando com os nossos modos de viver e a gente aprendendo com eles. Beleza? Então, eu dei um exemplo do cultural, uma banda de rock, um grande concerto, um circo internacional. Agora eu vou dar um exemplo educacional. Também é onde estão os maiores centros educacionais do Brasil, as melhores faculdades de formação acadêmica. Não querendo dizer que nós não temos excelência em outros lugares do Brasil, beleza? No entanto, eu quero que você entenda que esse polo educacional, esse lugar onde atrai essas pessoas, é porque lá também é o lugar que tem que estar melhor estruturado para atender diversas demandas, inclusive tecnológica. Quando tem eventos tecnológicos, é ali realmente o eixo Rio-São Paulo que faz os principais eventos de tecnologia do Brasil. Beleza? Então, já dei um exemplo, de tecnologia educacional, as melhores faculdades e universidades do Brasil. Cultural, quando eu dei o exemplo de uma banda de rock internacional, por exemplo, uma cantora, um cantor internacional. E é o centro financeiro, a Bovespa, a Bolsa de Valores de São Paulo. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Concentra a maior parte dos fluxos de capitais, ok? Mercadorias, pessoas e informações, ok? Ela tem mais ou menos 25% do território nacional. Ela corresponde ao sudeste do Brasil, exceto o norte de Minas Gerais, sul e parte do centro-oeste e o sul do Tocantins. Ok? É a região geoeconômica mais desenvolvida. Ok? Lá também tem a maior população absoluta e também é a região mais povoada. Claro que vai ser a região mais povoada. Obviamente que vai ser. Por quê, galera? Porque é um polo de atração. É um polo de atração. As pessoas se sentem atraídas ali por uma região industrializada. Uma indústria, ela, por si só, ela já traz consigo um fluxo de capitais absurdo que acaba surgindo outras indústrias para manter essa indústria. Então, ao longo de décadas, a região ali de São Paulo, Rio de Janeiro, foi esse polo de atração. Tá? Obviamente que aqui não cabe voltar tanto no tempo, mas a gente pode relembrar aí que quando a família, a coroa portuguesa veio para o Brasil, ele trouxe toda a estrutura lá para o Rio de Janeiro. Então, já começa ali a nossa história ali de centralização de poder e de economia no Brasil. Beleza? Então, galera, essa região ali vai ser, obviamente, uma região também com uma concentração muito grande de pessoas.
é um polo de atração, beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Tá aí, ó, essa região centro-sul e as principais cidades. Percebam que tem Minas Gerais, e eu vou mudar aqui a cor, porque a lista ali está vermelho, eu vou colocar um verde, ok? Um verde, olha só. Essa aqui, ó, é o chamado norte de Minas Gerais, ok? Esse norte de Minas Gerais, ele não faz parte do Centro-Sul. Professor, por que que não faz? Eu vou agora colocar aqui, olha só, rabisquei aqui outro restante de Minas Gerais, tá? Beleza, gente, esse pedaço não faz parte do Centro-Sul justamente por ele ter características do Nordeste. Se a gente pudesse colocar uma venda assim numa pessoa e levar para o norte de Minas, você não vai acreditar que você está no Sudeste. Porque o Sudeste, a gente tem aquele padrão de pensar que é a terra da garoa, geralmente um clima ameno, né? Meio que friozinho, agradável, com chuvas regulares. Não é o caso do norte de Minas, ok? Este norte de Minas, ele é seco, ele é quente, ele é um semiárido. Obviamente, se ele é um semiárido, ele vai ter pessoas que vão estar habitando essa região e vai estar economicamente mais ligado com o Nordeste. Beleza? Então, nesta regionalização, o norte de Minas ficou fora. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então quer dizer, professor, que esta regionalização tirou a região do norte de Minas Gerais por questões geoeconômicas e as características físicas? Isso. As características físicas também vão interferir nas questões econômicas, beleza? E vice-versa. Aí a gente pode ver, ó, que esse centro-sul do Brasil pega parte também do Mato Grosso, Goiás, ok? O Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso, aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, fora o norte, exceto o norte, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? O Centro-Sul é a região onde o meio técnico, científico e informacional está mais difundido, fator que favorece enormemente a fluidez das circulações. Obviamente, se ela é a mais difundida, obviamente que a gente vai ter realmente grandes densidades nas rodovias. Às vezes, quando a gente assiste nos telejornais, quando acontece um acidente numa BR, no eixo Rio-São Paulo ou Minas, dá um transtorno absurdo, uma verdadeira dor de cabeça, ok? E elas são muito bem aparelhadas, muito bem aparelhadas. Professor, como assim muito bem aparelhadas? Não é uma realidade de Rondônia. Não é uma realidade de Rondônia. Mas essa região do Brasil, várias partes das rodovias federais, tem uma empresa que cuida delas. Essas empresas cobram pedágio, mas também é um tapete. Você não vê buraqueira nem nada, mas você vai pagando pedágios para andar sobre esse tapete, ok? Então, nesse sentido mais amplo, né, em relação à questão da comodidade, ela é bem aparelhada, ela é bem distribuída em relação à sua conexão com as outras cidades, beleza? Então, o Centro-Sul, no geral, ele é a região mais aparelhada do Brasil, tanto em relação à sua rede
física de transporte, ou a rede elétrica, ou a infovia, que é essa rede de computação, a internet, fibras óticas. Então, lá a funcionalidade desses equipamentos também é bem maior, beleza? Até porque, se é o centro financeiro do Brasil que está por lá, a questão econômica, esse fluxo tem que acontecer, imagina uma hora nessa região sem internet. Nossa Senhora, seria um absurdo. Bilhões de reais perdidos, beleza? Então, realmente essa região tem que estar muito bem aparelhada. Vamos lá no quadro, meu diretor. Tem a maior rede de ferrovias, os maiores aeroportos do Brasil e os portos também, ambos internacionais, que dão acesso a todos os continentes praticamente do mundo, passam por lá, tá? Sistema de telecomunicações bem estruturadas e densos, acabei de falar sobre isso, não é isso? Diversos terminais de cargas, inclusive multimodais. É a região mais urbanizada e com a agropecuária mais modernizada, ok? Professor, mas a agropecuária é mais modernizada? Sim, eu vou botar aqui no mapa e olha aqui, ó, tá pegando o estado do Mato Grosso do Sul, beleza? Goiás, essa região, vocês lembram que ela entrou no Centro-Sul e ela faz parte dessa região de agropecuária também, tá? Então, designativo do sistema que inclui diversos meios de transporte, carro, metrô, comboio, permitindo o utilizador optar por aquele que desejar para efetuar vários percursos com um único bilhete. Isso são os multimodais, ok? Então, além de ter essa logística mais ampliada e mais sofisticada no Brasil, ela ainda permite que tenha essa diversidade na forma de se fazer os percursos, beleza? Percursos, professor, que percursos são esses? Os percursos de chegar de um lugar ao outro. Pode ser o transporte de pessoas, pode ser transporte de mercadorias, beleza? Estamos falando da região com maior fluxo de transporte do Brasil, tá? É o centro econômico, financeiro e de serviços. O principal polo econômico financeiro do Brasil é o eixo Rio-São Paulo. Acabamos também de explicar sobre isso. São os centros gestores da economia nacional, onde importantes decisões econômicas são tomadas, inclusive interferindo na organização do território brasileiro. Ok? Então, eixo Rio-São Paulo, essa região metropolitana do Brasil, ela acaba por ser essa região mais importante. É o coração econômico do Brasil, beleza? Econômico-financeiro. As sedes das empresas, bem como os escritórios das multinacionais presentes nessas cidades globais. Agora sim veio o termo aqui, ó. O que elas são? São cidades globais. Acabam direcionando parcela expressiva dos investimentos privados em diversas áreas do país. Então, galera, como eu falei para vocês, embora eu também já tenha falado que no Brasil a gente passa por esse processo de desconcentração industrial, mas ainda assim lá continua sendo um polo de atração, continua sendo o coração econômico e financeiro do país, beleza? Essa desconcentração industrial que o Brasil passou não tira esse título do eixo Rio-São Paulo, beleza? Vamos lá no quadro. Professor, então o Rio-São Paulo é muito importante para o Brasil? Exatamente. Essa cidade, sobretudo São Paulo, cedia os principais centros médicos, hospitalares e universitários do Brasil. Para ela se dirigem muitas pessoas de diversos estados brasileiros em busca de serviços de saúde e educacionais. São centros culturais,
de lazer e dos eventos mais expressivos. Olha só essa sala de cirurgia aí, coisa linda, né? Então, como se não bastasse ser o centro econômico e financeiro. Lembra que a gente falou da hierarquia das cidades? Então, ela é como se ela fosse o topo dessa hierarquia das cidades do Brasil. Porque lá, sim, tem esse apogeu, digamos assim, do nível tecnológico, que não deixa a desejar para outros lugares do mundo. Então, geralmente, para ir para esses grandes centros educacionais, as pessoas se dirigem para ter esse nível de conhecimento, para terem mais know-how estudando nessas grandes instituições de ensino. As pessoas vão para lá quando o nível de complexidade de hospitalar requer essa situação de resolver problemas de diagnóstico onde sua localidade não conseguiu. Obviamente que nós estamos falando de muitos deles, né, uma grande maioria, de unidades hospitalares privadas, beleza? Mas isso não quer dizer que também lá tem instituições públicas de saúde também top, ok? Beleza? E também são neles que a gente, como eu falei, né, tem os grandes eventos a nível internacional, aí vários encontros de músicos do rock, músicas sertanejas, enfim. Vamos lá no quadro. Professor, então, quer dizer que é como se fosse a porta de entrada do Brasil, essas duas cidades? Mais ou menos por aí, beleza? Sabemos que o início de tudo foi lá no Nordeste, não é isso? Lá que começou a nossa colonização. Mas com o tempo, o grande centro, o eixo Rio-São Paulo, realmente se tornou esse grande centro importante para o nosso país. Olha aí, importante saber, pessoas que utilizaram a internet nas grandes regiões. Norte, 64%. Nós estamos fazendo um comparativo. Vou mudar aqui a cor. Deixa eu ver aqui o que eu vou colocar. Um azul escuro. 2017 e 2018. Olha só. Onde é que tem um maior atendimento de internet? Onde as pessoas mais utilizam a internet e tem esse serviço de melhor qualidade no Brasil? A gente pode dizer que é a região Sudeste, ok? Que faz parte desse Centro-Sul, que a gente está falando aqui, tá? Aqui a gente está mostrando um mapa de acordo com o IBGE, mas a gente viu, vou voltar aqui para a gente não se perder, olha só, essa região Centro-Sul, ok? Que vai lá de Cuiabá até o Rio Grande do Sul, que vai lá do Espírito Santo, Minas Gerais, até o Rio Grande do Sul. Beleza? Então é isso, olha aqui, ó. A gente pode perceber que a região Sudeste é, sim, a região mais bem assistida pelo sinal de internet no Brasil, ok? Centro-Oeste também, a gente fala que é o Sudeste devido ao fluxo e à intensidade de pessoas. A região Sudeste tem muito mais pessoas do que o Centro-Oeste, ok? Depois o Sul. Olha quem está lá no final da fila. Norte e Nordeste. Beleza? Então, essas duas regiões são as que ficam com esse título aí de serem as últimas em atendimento de sinal de internet no Brasil. Situação de domicílio. 2017 e 2018, 74% está na região urbana e 79%, 2018, tá? Também na região urbana, em comparação à rural, 39 e 46, os domicílios urbanos e rurais no Brasil. No Centro-Sul, os principais centros de pesquisa científica: São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Belo Horizonte,
São José dos Campos. Então, ó, novamente, são cidades ali da região sudeste. Mas também tem destaque Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, São Carlos, Vitória, Goiânia, Brasília, além de Santa Rita de Sapucaí, onde estão instaladas empresas de alta tecnologia em eletrônica e telecomunicações. Vejam que são cidades ali, né, da região sudeste e sul do Brasil. Empresas de quê? De alta tecnologia de eletrônica e telecomunicações. Agora, falar um pouco da agropecuária, que a agropecuária, a gente sabe que ela é um dos carros-chefes da economia do Brasil, não é isso? Beleza. Desde a década de 70, intensificou-se o processo de modernização da agricultura brasileira, promovendo uma série de transformações econômicas, ambientais, sociais e espaciais no Brasil. A introdução e o uso intensivo de fertilizantes, adubos químicos, agrotóxicos, máquinas e outros equipamentos fizeram a produtividade no campo crescer. É isso aí. Então, olha só, o que a gente tira desse parágrafo aqui, ó? É a tecnologia, ok? Essa região centro-sul já está concentrada a questão tecnológica de diversas áreas na área urbana. E isso também se reflete no campo. Essa região também vai estar concentrada, por exemplo, as multinacionais que fazem tratores, que têm suas filiais de equipamentos diversos aplicados na agricultura. Eles não vão vir para cá, para a Amazônia ou para o Nordeste para comprar esses equipamentos. Geralmente já está ali, por perto, ali na região Sudeste, ok? Essas multinacionais que montam seus equipamentos da área e vendem principalmente ali para a região do Centro-Oeste, onde está mecanizada. Além de mecanizada, o campo também lá já está bem tecnológico. Por isso que ele entrou nesse Centro-Sul. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então, quer dizer, professor, que a agropecuária ela entra no Centro-Sul porque ela está tecnológica? Exatamente. Altamente mecanizada e altamente tecnológica, fazendo com que a produtividade se tornasse mais intensa. Beleza? Olha só, como já se não bastasse, né? Temos outras políticas que inclusive teve que virar lei no Brasil para ser aplicada, como, por exemplo, os transgênicos, não é isso? A transgenia ela só pôde ser possível no Brasil porque foi feito leis para se tornar o campo mais produtivo, para ter mais produtividade de alimentos no campo, beleza? Claro, obviamente que a gente não vai entrar aqui em detalhes da biotecnologia ou da questão bioética ou da questão biológica da coisa, não. Mas há de se ressaltar que aumentou a produtividade? Sim, aumentou. Beleza, a modernização ocorreu de forma mais significativa nesse Centro-Sul, trazendo maiores impactos nas transformações socioeconômicas e ambientais para a região. Opa! Então, quer dizer que agora a gente está já falando de uma outra situação. A gente está falando de impactos ambientais. Você é do campo, querido aluno, você sabe que não tem como a gente produzir sem ter algum tipo de impacto ambiental, beleza? Muito difícil conseguir fazer essa associação sem ter nenhum tipo de impacto, beleza? Então, principalmente para essa produção agrícola, que ela é intensa, vai gerar impactos ambientais, porque a gente vai utilizar, primeira coisa, para essa grande produtividade acontecer, vai ter que tirar a vegetação nativa, beleza? Que é ali o cerrado. Estamos falando já do Centro-Oeste. O cerrado, muito dele já foi embora, para dar espaço a essa produtividade,
desses grandes latifúndios. Beleza? Vamos lá no quadro. Para completar, a gente tem esse uso, né, desses agrotóxicos, isso vai causar impacto ambiental, adubos químicos também vai. Esse agrotóxico, esse adubo químico, às vezes ele entra no solo, inclusive pode, e em alguns lugares, o lençol freático, né, que é essa água subterrânea, já está contaminada. Então, tem regiões que o pessoal já pode estar bebendo água contaminada. Beleza? Com o processo de modernização da agricultura, aumentaram as exportações. Olha aí, agora está falando da questão econômica, né? Tem a questão do impacto, mas também tem os seus resultados econômicos. Aumentaram as exportações de vários produtos, como soja, laranja, o fumo e o açúcar. Mas vamos voltar para a questão dos aspectos realmente mais difíceis. São os aspectos negativos. Se nós estamos falando que esse campo agora ele está mais tecnológico, que ele está com máquinas, ele está com equipamentos mais avançados, é um trator que faz o trabalho de vários agricultores, obviamente que vai acontecer isso que você já sabe aí, que é o desemprego. Beleza? Então é a máquina no campo tirando o emprego do trabalhador rural. Esse trabalhador rural que, se não conseguir se reinventar numa nova capacitação, numa nova forma de trabalho, ele vai ficar desempregado. E às vezes acontece dele ficar desempregado e ele não ter mais alternativa, ele vai para onde? Vai para a cidade. Não é isso? E aí a gente já conhece mais ou menos essa história que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. Vamos lá no quadro. A concentração de terras também é um outro aspecto negativo, porque muitas delas já estão na mão de multinacionais, é o agrobusiness, beleza? E há muito desmatamento provocado pelo que chamamos, né, esse avanço desta fronteira agrícola. Há também a poluição causada pelo uso intenso de agrotóxicos e fertilizantes, que muitas vezes polui até o ar. Beleza? A pecuária tem grande destaque na região sudeste, sendo seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina de corte suína permite a instalação e desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios, que é a pecuária leiteira. A criação de aves, a avicultura e a produção de ovos são as maiores do país, aproximadamente 40% do total nacional, concentrando-se também lá no estado de São Paulo. E aí a gente mostra aí para você a modificação antrópica do Brasil. Modificações antrópicas. Quando você ouvir falar em antrópico, é a modificação feita pelo homem, ok? Só isso, só tem esse nome bonito, mas é ação humana, beleza? Então, olha só o tanto que o nosso Brasil já foi aí afetado pelas modificações dessa ação humana, seja para a indústria, seja para a moradia, seja para agropecuária, agricultura, enfim. Tudo tem um impacto na natureza, beleza? Essa produtividade no campo sempre vai estar gerando algum tipo de impacto. CNI, indústria migra do Sudeste para as demais regiões do país em 10 anos. Além da fuga de fábricas do Brasil nas crises recentes, os estados do Sudeste também perderam espaço em relação a outras regiões, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria. Olha só, falou aqui, né? A fuga de fábricas. Lembra que eu falei daquela questão da desconcentração, né, industrial? São Paulo continua sendo o maior produtor industrial do Brasil. Também já falei para vocês que essa região ela é ainda o grande polo de atração no Brasil. Beleza?
São Paulo continua sendo o maior produtor industrial, com 30% do valor adicionado da indústria total. Uma ampla margem sobre as demais unidades da federação, mas perdeu 5,5 pontos percentuais de participação na produção manufatureira do Brasil, ou seja, na produção industrial, ok? Também a maior queda no segmento. A indústria paulista reduziu a participação em 22 dos 24 setores de transformação. É aquele que eu falei para vocês. Continua sendo grande polo de atração, no entanto, já há essas desconcentrações, essa, entre aspas, fuga de fábricas. Isso para outras regiões do Brasil. Estado de São Paulo, os eixos de industrialização, a gente pode perceber aí que é nessa região, essa região aqui, ó. O eixo Rio-São Paulo é a região mais industrializada do Brasil. E o Rio de Janeiro também perdeu espaço em 18 dos 24 setores da sua indústria de transformação, com forte queda também da indústria extrativa. A participação fluminense no PIB industrial brasileiro recuou de 14% para 10%. E aí a gente tem a região sul, que é o celeiro agrícola do Brasil. Lavouras modernas na área de soja, arroz, uva, laranja, cana-de-açúcar, a pecuária, extrativismo de quê? Madeira, xisto betuminoso, carvão mineral, lá no Vale do Tubarão, em Santa Catarina. As principais atividades industriais da região sul, lá no Rio Grande do Sul, é alimentos, vinhos, muitos vinhos vêm inclusive para cá, para vender aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, né? Calçados, indústria automobilística e petroquímica. Lá em Santa Catarina, moda, calçados e carnes. Paraná, agroindústria, eletrodomésticos, papel, celulose, automóveis e caminhões. A região centro-sul, a região centro-oeste, desculpa, ela é a grande produtora de soja, lá principalmente na região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Tem também uma grande área de pecuária extensiva, Mato Grosso é o maior rebanho bovino do Brasil, mas tem uma baixa densidade demográfica, muito também levando em consideração por causa desses latifúndios. E é a menor concentração industrial do Brasil. Obviamente que a gente vai ter problemas no Cerrado, lá, principalmente no Centro-Oeste. O desmatamento vai causar problemas de impacto. Quais são as principais causas desse desmatamento? A expansão da soja, da pecuária, da carvoaria e, consequentemente, tem os problemas das queimadas, ok? Beleza, galera? Era o que tínhamos aí para o momento aí. Daqui a pouco a gente volta aí para um resumão, beleza? Forte abraço, até mais.